Bom dia. Eu queria fazer uma ratificação aqui, porque a informação ela tem 5 características. E a mais importante delas é a precisão. A precisão, ou seja, a informação tem que ser precisa, porque senão ela não tem validade. Então, eu fui fazer umas contas aqui no vídeo, enquanto eu estava gravando, e o negócio é um pouco tenso, você tem que construir um raciocínio da sua fala, e eu acabei me equivocando aqui, eu quero pedir desculpa, na hora que eu fui multiplicar lá e calcular a porcentagem, né, que eu me equivoquei, e calculando 25% lá de 2.500, que na verdade são R$ 625 e não R$ 500. Bom, aquilo é um detalhe, eu quero me desculpar evidentemente porque foi um erro meu, tá certo? Agora, o que não tira os méritos e o conteúdo de toda a matéria, pelo menos é a minha opinião. Mas tem certas pessoas aí que eu tô vendo aí em São Paulo que insistem, né? Quer dizer, vamos pegar um link aqui no erro do rapaz aqui para a gente poder detonar a fala dele aí, o que é lamentável, mas tudo bem. Quer dizer, estamos sujeitos a isso, né? Tá, mas tá feita a correção, né? E vida que segue. Quer dizer, na verdade, quando a gente acha lá R$ 625, e aí nós vamos multiplicar lá por 20 mil motoristas, e aí acaba reforçando o meu argumento da evasão de divisas, porque lá o número foi para 12 milhões e meio de reais, tá? A solução para esse caso aí, porque é sempre bom pontuar o seguinte: quando você criticar, você apresentar uma solução, tá certo? Eu acho que a pessoa nunca deve ouvir uma crítica sem que a pessoa que está criticando apresente a solução. A solução aí é ter um aplicativo nacional, né? Um brasileiro aí, alguém que se interesse, fazer um aplicativo nacional para evitar essa evasão de divisas. No caso dos taxistas, eu defendo que os taxistas deveriam reunir os sindicatos de todas as capitais brasileiras, principalmente podia começar a ir para São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que foram as 3 cidades onde o Uber começou primeiro, pela ordem Rio, São Paulo e Belo Horizonte, e ter um aplicativo do táxi, que tivesse lá, por exemplo, 5% de comissão, por exemplo, que seria para administrar, né, administrar o escritório, ou a central que iria operacionalizar isso. Então, essa é a ideia que eu defendo para o táxi, ter um aplicativo próprio e que tivesse uma cobrança pequena só para cobrir o custo operacional. E aí o sindicato poderia pedir, no caso de São Paulo, aí, pedir o suporte para o prefeito João Dória, né, junto com o Sebrae, alguém que pudesse aí fazer essa interligação e ajudar o sindicato do taxista a ter seu aplicativo próprio, pagando aí uma comissão pequena, tá? Outra coisa que eu queria pontuar aqui foi com relação a alguém aí que me criticou aí, certamente foi um taxista, porque o que eu percebi? Quando o Elvio postou meu vídeo aí pela primeira vez, eu pude perceber que eu caí de paraquedas num descampado, tá certo? Onde de um lado estão entrincheirados taxistas, atirando numa outra trincheira do outro lado, que são os motoristas do Uber. Ou seja, eu percebi aí a guerra intensa em São Paulo, tá certo? E eu caí de paraquedas no meio desse fogo cruzado. Mas tudo bem, como eu estou me manifestando aqui, eu estou sujeito a levar tiro aí de tudo quanto é lado. Mas essa guerra aí, eu não vejo como ela possa agregar nenhum valor. Eu acredito que isso aí não é salutar, só estressa as pessoas e contribui pouco para o processo. Mas enfim, já que a guerra está declarada e está aí em franca atividade, quem sou eu? Estou só omitindo minha opinião aqui. Bom, aí o taxista entrou lá e falou: o rapaz é inteligente, mas não entende nada de táxi. Eu queria reforçar aqui que eu não tenho nada específico para reclamar do serviço de táxi. Eu sempre fui bem tratado quanto cliente, nunca tive nenhum problema. Mas os relatos, né, porque eu falei aí que eu converso muito com as pessoas, os relatos que eu ouço aqui de clientes do táxi, tá certo? No passado, são relatos assim absurdos, são casos escabrosos. Então, assim, particularmente, eu não tenho nada que me queixar. Só queria ressaltar aqui que eu acho que, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, os carros são razoavelmente bons, tá? O que precisa mudar no serviço de táxi para mim é a questão da atitude, tá?
da aparência do motorista. Eu acho que ele tem que melhorar a aparência, tem que melhorar a atitude. E eu cheguei a fazer o curso lá do taxista do SESC Senat, aquele curso lá que todo taxista tem que fazer. Antes de eu entrar no Uber, eu fiz aquele curso, tá certo? E eu lá cheguei a comentar lá com os coordenadores que achavam que deveria melhorar a didática, aquele curso deveria reprovar pessoas, candidatos, tá? Para você dar uma peneirada e melhorar bastante a didática ali e colocar outras coisas mais importantes ali, realçando essa questão da postura e da atitude do taxista, tá certo? Que eu vejo que é a maior reclamação do usuário aí. Bom, com relação lá, teve gente que falou que eu queria pontuar aqui, porque ele foi dispensado do Uber, ele foi eliminado da plataforma, certamente ele não prestou. Veja bem, eu não sou motorista, não sou taxista, não tenho a pretensão de sê-lo. Infelizmente, eu estou sendo vítima dessa crise aí, e os meus planos mudaram, né? Os ventos mudaram as circunstâncias, e eu acabei vindo para o Uber e tal. Então, assim, eu acho que foi um favor o Uber ter me excluído, tá? Eu não tenho, talvez eu não tenha realmente o perfil de motorista, porque eu não sou motorista, né? Quer dizer, eu tive que aprender uma situação nova, né? Aprender uma situação nova. E eu acho que eu não perdi nada, eu ganhei. Simplesmente assim, cessaram-se os meus prejuízos quando eu fui excluído da plataforma. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. O que eu queria ressaltar aqui, que teve alguém que entrou lá e falou assim, o rapaz já perdeu em primeira instância e já perdeu em segunda instância. Então, você veja bem aqui onde é que eu quero chegar. Na questão, eu perdi de fato, e agora fui para Brasília. Então, na segunda instância, aqui em Belo Horizonte, são na faixa aí de umas 30 varas do trabalho, né? E são 30 turmas. Essas turmas são formadas por 3 desembargadores. Alguns são a favor do Uber, alguns são a favor do motorista. O Uber sabe quantas turmas são favoráveis e quantas turmas são desfavoráveis a ele. Eu dei azar, eu estou falando primeiro da segunda instância, que é o Tribunal Regional do Trabalho, né? Eu estou falando primeiro que depois eu vou falar lá da primeira instância. O que acontece? O meu caso caiu numa turma que era pró-Uber e eu perdi na segunda instância. Então ali na segunda instância é uma loteria. Eu estou falando aqui porque eu acho que essa informação vai ser de grande valia para muita gente no futuro. Então eu perdi na segunda instância por causa disso. Teve um caso de um menino aqui, que eu nem conheço, que caiu numa turma que era contra o Uber. Então o que o Uber fez? E o que o Uber faz? O Uber foi lá, ofereceu e pagou a esse menino 21 mil reais para que ele retirasse o processo. Porque a Uber sabia que ia perder em segunda instância. E esse menino havia perdido na primeira instância. Só que os advogados recorreram e caiu numa turma que era contra o Uber. Aí o que aconteceu? O Uber foi lá, pagou o rapaz 21 mil reais e retirou a discussão da pauta. Ou seja, não deixou aquela turma analisar o caso. Tem um amigo meu aqui agora, que a Uber pagou a ele, fez um acordo com ele, pagou ele 15 mil reais. Pagou ele 15 mil reais. E ele então retirou o recurso. Certamente deve ter caído lá numa turma pró-motorista que ia dar o vínculo empregatício em segunda instância. Então, para vocês entenderem aí, né? Porque o rapaz falou lá, ele perdeu na primeira, perdeu na segunda e vai perder na terceira. Agora, com relação à primeira instância, vocês vejam bem como é que a coisa funciona. A Justiça Trabalhista, ela está acostumada a julgar casos de balconistas de padaria, de açougueiros, quer dizer, da rede hoteleira. Ela não tá preparada, a primeira instância, ela não está preparada para julgar um caso de uma tecnologia disruptiva. Porque o que acontece com a tecnologia disruptiva? Que eles badalam muito esse nome aí. Na verdade, é um modelo de negócio novo, tá certo? Que rompe com o modelo antigo, que é a questão da plataforma digital, você chamar o carro pelo celular, tá certo? Então, é um modelo que trata o táxi como velho e trata a plataforma digital como novo. Por isso é chamado de tecnologia disruptiva, porque rompe com o velho. Cria-se o novo e rompe-se com o velho. Então, quando eu entrei com a ação,
porque eu esqueci de mencionar lá, mas foi no ano de 2015, mais ou menos, no finalzinho de março até 15 de outubro de 2015. E logo quando foi em novembro, eu já entrei com o processo e foi marcada a primeira audiência de conciliação. E nós aqui, eu mais os meus advogados, resolvemos pegar o CNPJ de São Paulo ao invés de pegar o CNPJ de Belo Horizonte, que é uma suposta filial da matriz que é São Paulo. Aí pegamos então o CNPJ de São Paulo. Então, quando marcou a conciliação, a primeira audiência, veio uma advogada e veio uma funcionária de São Paulo, deslocou para cá. Para poder chegar na audiência, o juiz vira e fala assim, tem acordo? Pergunta para as duas partes. Não, não tem acordo. Então tá bom, a audiência está encerrada. E eu vou marcar aqui, aí marcou para daí a uns 6 meses, se não me falha a memória, marcou a instrução em julgamento, que é a segunda audiência. Então, olha o desperdício. Porque você simplesmente poderia, o juiz pode perguntar no processo, tá certo? Sem ter que acionar para deslocar as duas partes, se há acordo ou se não há acordo. Porque se não há acordo, então não vejo necessidade de se marcar uma audiência, fazer as pessoas deslocarem, né, e gastar dinheiro para chegar lá e dizer que não tem acordo. Quer dizer, a audiência durou 10 minutos e foi encerrada. Moral da história. Chegamos no dia da instrução em julgamento, que é a segunda audiência. O que acontece? O que acontece? E aí é o ponto que eu quero chegar. Porque o Uber vive de malandragem, o Uber vive de mentira, o Uber vive de pagar e comprar pessoas, tá certo? Comprar decisões, comprar seu mercado. Então, o Uber age de uma forma sorrateira para conseguir os objetivos que a empresa quer. Aí o que acontece? A advogada do Uber, tá certo? Porque essas advogadas para mim são um bando de picaretas, porque ela estava lá na audiência lá, irrequieta na cadeira, tá certo? Com a faca nos dentes, tá certo? Sangue nos olhos, porque não podiam perder a audiência, porque aquela era o primeiro caso do Brasil e eles não queriam perder de jeito nenhum para mim. Então, o meu caso, assim, eles estavam igual umas leoas. Aí o que acontece? Ela vira para o juiz e fala assim, meritíssimo, essa audiência não vai poder acontecer. Porque eu coloquei uma testemunha de São Paulo e coloquei uma testemunha e chamei uma testemunha de Belo Horizonte. Olha, veja bem, o que uma testemunha de São Paulo ia falar contra mim? Já que eu sou de Belo Horizonte, a pessoa nem me conhecia. Pois bem, aí ela falou assim, só que as testemunhas não apareceram. As testemunhas não vieram. E aí, nisso, ela cutucava a funcionária do Uber e falava assim, fulana, vai lá fora ver se vocês estão chegando. Vai lá fora ver se vocês estão chegando. E não ia chegar ninguém. Não ia chegar ninguém porque tudo é uma armação, tudo é uma farsa. Então, quando você entrar na justiça trabalhista, primeiro você tem que colocar um nariz de palhaço, porque aquilo é um circo armado e você vai participar daquela encenação. Eu, incrédulo, assistindo aquela cena dantesca, ridícula, de ver aquele diálogo da advogada do Uber com o meritíssimo juiz. Ele falou assim, olha, se as testemunhas não vieram, então eu vou dar revelia em vocês. Ela falou, de jeito nenhum, o senhor não pode dar revelia, porque nós não podemos perder esse caso, porque esse é o primeiro caso do Brasil. E tem outra, os ARs da convocação das testemunhas estão no processo. Então o que eles fazem? Eles mandam uma comunicação para duas testemunhas, tá certo? Via correio, por AR, pegam aquele recibo e botam no processo. A partir do momento que elas botaram no processo, elas amarraram o juiz. Amarraram o pé e mão do juiz. Ele não pode fazer nada porque ali existe uma comprovação de que as testemunhas foram invocadas para comparecer à audiência naquele dia, local e data determinados. Então, se o juiz não acatar aquilo, o juiz pode ser denunciado no CNJ, que vem a ser o Conselho Nacional de Justiça. Então, o juiz é obrigado a adiar a audiência. É obrigado a adiar a audiência. Só que isso tudo já é combinado, porque eles botam a R no processo, viram para os testemunhos e falam assim, sumam do mundo, sumam do planeta Terra e não me apareçam em Belo Horizonte nesse dia, nesse local e nessa data. Moral da história?
Moral da história, depois de meia hora de bate-boca, entra-se em ação, o juiz joga a toalha, ele joga a toalha porque ele está todo amarrado, tá certo? Joga a toalha e aí entra em ação a secretária do juiz com a agenda das audiências. Aí me vem a secretária e fala assim, Meretíssimo, infelizmente, agora não tem data, é tão cedo. Não tem data, é tão cedo. E aí, eu não vou nem me firmar nas datas aqui, mas julgou o negócio para 1 ano para frente. E nesse de julgar, quer dizer, foi uma audiência, o primeiro juiz, eu gostei do juiz. Quando foi no segunda audiência, já foi outro juiz. E quando foi na terceira audiência, já foi outro juiz. Completamente despreparado, um modelo engessado, que aí marcou. Aí quando marcou, vários processos já tinham passado na minha frente, e aí nós fomos finalmente para a audiência de instrução e julgamento, que eu já estava cansado daquela palhaçada toda, tá certo? E aí quando chegou na audiência de instrução e julgamento, você não pode falar. Eu falei, seu Meretíssimo, eu quero falar. Senão você não pode falar, você só vai responder aquilo que você for perguntado. Então, é um modelo engessado, onde você não pode construir um raciocínio, tá certo? E você não pode discorrer sobre tudo o que aconteceu na sua relação com a empresa. Então, quer dizer, fica a munição de argumentos para o juiz fica prejudicada no meu entendimento. Porque o que nós estamos discutindo? Vínculo empregatício. Então, no vínculo empregatício, nós temos alguns elementos, 4 elementos, que vêm a ser pessoalidade, eventualidade, tá certo? Onerosidade e subordinação. Na questão, eu vou só me pegar na questão da subordinação, que o que acontece? A empresa quer saber se tem alguém mandando, se tem alguém vigiando o funcionário. Tá certo? Então, a subordinação, no meu entendimento, foi por isso que eu participei lá da audiência pública no Ministério Público do Rio de Janeiro, a subordinação, ela é digital. Tá certo? A empresa espiona o motorista o tempo todo, ela tem ela tá vendo as rotas que ele está fazendo. Entende? Então, a subordinação ela é digital e ela é muito forte, presencial, mas não na figura do gerente da empresa, mas na figura do cliente, do passageiro que está dentro do carro a todo instante e vigiando o motorista a cada ato que ele toma, se ele virou numa rua errada, se ele acelerou muito o carro, se o carro dele não está cheiroso, se ele tem água, se ele tem balinha, se ele é cortês, se ele responde adequadamente às perguntas. Então, o motorista do Uber, ele é ferrenhamente, tá certo? Administrado e vigiado pelo passageiro. Então, é uma tecnologia diferente, é uma situação nova que o Ministério Público do Trabalho tem que se preparar para poder julgar isso. Porque nós não estamos falando de uma balconista de padaria, nós não estamos falando de um atendente de hotel, tá certo? Nós estamos falando de um caso novo, de uma situação nova. Então, aí, resultado, passa-se uns dias, entra-se um promotor, entrou uma pessoa dentro do meu carro, eu perguntei, ele falou, sou promotor de justiça. E aí eu contei essa história toda para ele. Ele falou assim, não, mas isso aí é normal, isso aí o professor ensina dentro de sala de aula. Olha bem, um curso de direito, onde o professor ensina ao aluno a malandragem. O que eu acho um absurdo, uma pouca vergonha, porque todo esse circo que eu participei, e que provavelmente muitos de vocês aí vão participar, é tudo uma armação, é tudo uma palhaçada, uma picaretagem muito grande. Tá certo? Então, o que acontece? A universidade, ela tem a responsabilidade de ensinar. E a ética é uma das questões que não podem faltar na universidade. A universidade, ela é um ser pensante, permanente, e um centro de pesquisa permanente. Por ser pensante e por ser pesquisadora, a universidade ela está na vanguarda da sociedade. É ela que dita os rumos de uma nação, de um povo, de uma sociedade. Então, a partir do momento que a universidade se presta a um serviço sujo desse,
de ensinar a picaretagem, a mentira, a malandragem para um aluno de direito, para prejudicar o cidadão de bem, explica por que o país está no fundo do poço, porque a universidade também está no fundo do poço. Muito obrigado.